Olá, seguindo viagem na nossa playlist da lista, né, de exercícios chamada Básicos de Composição de Movimentos. Baixe ela aí. Vou te dar uma dica da 18 e vamos resolver a 20. Elton Pita, tô aqui para resolver exercícios de física com você. Dica da 18, vocês estão vendo ela aí? Manja só, menor tempo possível. Qual é o segredo? Consideremos um rio de margens paralelas, bonitinho, sendo a distância entre elas 120 metros, liberou a distância de travessia. A velocidade da água em relação às margens é de 10 metros por segundo, velocidade de arraste. Um barco cuja velocidade em relação à água é de 8 metros por segundo, a água passa embaixo do barco a 8 metros por segundo, o barco atravessa o rio de uma margem a outra no menor tempo possível. É meio contraintuitivo isso aí. Como é que o eixo do barco deve ser orientado para ele chegar do outro lado do rio no menor tempo possível? Ele tem que dispor o seu eixo perpendicularmente à margem, perpendicularmente à correnteza. Assim, toda a sua velocidade, todo o vetor velocidade será aproveitado para essa direção de travessia. Se o eixo do barco ficar inclinado, teremos uma espécie de desperdício. Parte da velocidade do barco será lateral, a favor da correnteza ou contra a correnteza, e parte da velocidade do barco, um vetor menor do que a hipotenusa, será responsável pela travessia. Então, se o eixo do barco for inclinado, haverá um desperdício de velocidade. Orienta o eixo do barco perpendicular à margem. Para resolver 18, puxa a seta aí, se você imprimiu, ou escreva 18. Menor tempo de travessia significa eixo do barco perpendicular à correnteza. Assim ele chega lá num tempo menor. No nado também é dessa forma. Bom, chegou o momento de a gente fazer a 20, que pede a distância de arraste. A gente já fez alguma de arraste, não já? Repeteco. Questão 20. Uma pessoa quer atravessar um rio de margens paralelas cuja largura é de 60 metros, nadando com velocidade constante, VA, em relação à água, orientada perpendicularmente à margem, 1,5 metro por segundo. O cara nada bem, hein? Por causa do movimento do rio, cuja velocidade é 0,6 metros por segundo em relação à margem, a pessoa chegará a outra margem no ponto C, assinalado na figura. Temos uma das margens, temos a outra margem, o ponto de partida, o ponto de chegada em C e o ponto B, o ponto imediatamente à frente de B. A distância BC é a distância de arraste. A distância AC é a distância resultante vista por alguém da margem, de fora do rio. Velocidade do rio, 0,6 metros por segundo. Velocidade do nadador, da nadadora, 1,5 metro por segundo. Então, como é que é a composição? Vamos desenhar os vetores. Mas antes, confirma a pergunta. Distância entre os pontos B e C. Essa distância aqui. Para calcular essa distância, claro que a gente vai usar a velocidade azul. Distância azul, velocidade azul, ambas na mesma direção. Mas, por quanto tempo o barco será arrastado? Não saber. Então, primeiro vamos calcular o tempo de travessia. Olha que irritante. Tempo de travessia. D igual VT. Distância a ser atravessada é a largura do rio. Está aqui na minha cara. 60 metros de largura no meu monitor. Velocidade de travessia. Vai usar a preta ou a azul? Qual das duas é responsável pela travessia? Professor, tem que usar a resultante. Não, 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 não. Se você quiser usar a velocidade resultante, você não pode usar a distância de 60. Você tem que utilizar a distância resultante. Então, volta lá nos exercícios anteriores. Distância
numa certa direção AB, velocidade na mesma direção AB, 1,5. A correnteza, galera, não ajuda nem atrapalha na travessia. Pior do que isso, a correnteza não é responsável pela travessia. A velocidade responsável pela travessia é a de 1,5. E ΔT de travessia. Como é que você faz essa conta aqui? 60 dividido por 1,5. Talvez você queira dividir por 15 na cabeça. Se fosse 60 por 15, daria 4. Mas é dividido por um número menor, então 40. Tempo de travessia, 40 segundos. Com o tempo de travessia, podemos fazer outro DVT para calcular agora a distância de arraste. D igual velocidade vezes tempo. Distância de arraste é igual velocidade de arraste 0,6, velocidade da correnteza, velocidade do rio, durante 40 segundos. 6 vezes 4, 24 metros. Ok? Existe aqui uma questão 21. Repeteco tem transformações de unidades aí. Seguindo viagem, ela já termina. Vamos começar a travessia perpendicular.